que arrebentar. Tem ou não tem? Se o Todo-Poderoso está dentro de você, você tem que arrebentar. E começa arrebentando quando você reconhece: oh meu Deus, graças te dou. Eu tenho lutas, problemas, dificuldades, etc, etc, etc. Mas eu te dou graças a Deus por todas as lutas. Se eu estou lutando, se eu estou a lutar, é porque eu estou vivo. Graças a Deus. Ó Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, santifica o teu nome aqui neste lugar. E onde quer que chegue essa transmissão, em especial para os aflitos, os feridos, os enfermos, os encarcerados, os abandonados, os injustiçados, os perdidos, todas as pessoas, meu Deus, que estão vivendo o lado avesso da vida, seja com elas, todas elas. Ó meu Pai, santifica o teu nome por esse mundo afora, e venha o teu reino em cada coração, especialmente para aqueles que estão abandonados, sozinhos, numa solitária, num hospital, numa clínica, sozinhos em casa. Esta senhora, este senhor, que foi abandonado pelos filhos, eles estão a curtir a vida, e o senhor, a senhora, está a sofrer o resto dos seus dias. Em o nome do Senhor Jesus, receba o Espírito da vida, aí e agora. A senhora, o Senhor não está só, Deus é contigo. Deus é contigo, meu caro amigo que está no presídio. Eu sei que você está aí por alguma razão, mas não importa a razão, se foi justa ou não, Deus é contigo. Se você o invoca, eis que Ele se manifesta na sua vida. Ele se manifesta na vida de todos os que o invocam em espírito e em verdade, na sinceridade. Você não precisa merecer, ninguém precisa ser santinho para alcançar a tua misericórdia, meu Pai. Mas todos têm que ser sinceros, para que então a tua misericórdia, a tua compaixão, o teu perdão venha alcançá-los. Que isso aconteça, meu Pai, durante toda esta transmissão. Em o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Tome assento e vamos fazer uma oração juntos. Nós vamos orar cantando. Nós vamos unir o espírito com a alma. Unir a inteligência com o sentimento. E vamos exprimir para Deus o que está a passar dentro de cada um de nós. Eu quero que você ore cantando e cante orando, mas eu queria que você cantasse orando, pensando. Faça de contas que esta canção linda que nós vamos cantar é a sua oração pessoal. Você vai cantar, você vai orar, você vai exprimir nesta canção a sua aflição, a sua angústia, a sua dor, a sua necessidade. Esteja você onde estiver, sozinha ou acompanhado, vamos orar juntos. Eu penso, eu creio que quando a gente fecha os olhos,
a gente pensa mais. Quando a gente abre os olhos, os nossos olhos chamam atenção para as coisas que a gente vê. E distrai o coração, distrai a mente, melhor dizendo. Distrai a mente. Então a gente fica dividido. Mas quando eu fecho os olhos, se eu pudesse eu pregava com os olhos fechados. Quando eu fecho os olhos, eu penso nas palavras que vou falar. E é isso que você tem que fazer. Pense na sua situação. Agora você vai pensar em você. Você não vai se ocupar do parente, do ente querido, de quem quer que seja. Você vai orar por si. E depois você ora pelas pessoas que você quer o bem. Primeiro, você tem que salvar a si mesmo. Porque se você estiver morrendo afogado, você vai salvar quem? Então, pense primeiro em se salvar. E depois em salvar os que estão ao redor. Amém. Então, feche os seus olhos. Não tem ninguém que possa aliviar a dor que esta alma está a sentir neste momento. Só o Senhor, meu Pai. Só o Senhor sabe o que se passa dentro dessa criatura. Qualquer que seja o lugar onde ela está agora, a alma dela está a chorar, a clamar, a pedir misericórdia, a perguntar: onde está o Senhor? Onde está o Senhor que disse: vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados? E há tantos que estão a dizer: eu estou aqui, meu Pai. Por isso eu te clamo, eu te suplico, venha ao meu encontro. Eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais a quem recorrer. Médicos, psicólogos, psicanalistas, analistas, seja lá o que for, todas as profissões que existem no mundo, nenhuma delas pode me ajudar, porque a minha alma está enferma, a minha alma está a chorar, a minha alma está a gritar, e eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer. Então venha Todo-Poderoso, se o Senhor existe de fato, de verdade, então venha ao encontro da minha alma. Estende a tua mão e fala sossegar. Eu quero um pouquinho de paz. Eu quero a paz que eu nunca conheci em toda a minha vida. Eu quero o consolo, o conforto que a tua palavra diz que o Espírito Santo dá. Não foi isso que o Senhor falou? Que o teu Espírito, quando viesse, nos guiaria e nos daria o conforto, o consolo. Então tenha compaixão de mim, porque neste instante, no fim da minha idade, nestes últimos dias de vida, de meses, eu não sei quantos anos ainda me sobram, mas eu estou só, abandonado, não tem ninguém por mim. Meu Pai, eu te peço em favor dessa criatura, como teu servo, como teu filho,
mesmo sem merecer, eu te clamo por essa criatura. Eu também tenho aqueles que estão ao meu redor, que gemem, e eu não tenho podido fazer nada. Mas eu te clamo agora, por tantos quantos estão vivendo nessa angústia, nessa tristeza, nessa dor, que se fosse física, eu teria um remédio para aliviá-la, mas não, ela não é física, ela é algo indescritível, é o sufoco que eu sinto dentro da alma, uma tristeza imensa, eu não sei o que fazer. Parece que esse buraco aumenta dentro de mim e dói mais do que uma ferida. Se eu tivesse sofrendo na carne, seria melhor do que essa dor de algo que eu não vejo, não sinto, apenas sinto essa dor que é na minha alma. Meu Pai, só o Senhor pode ouvir esse clamor, essa súplica, esse gemido. Por isso, meu Pai, essa criatura está aí, num hospital, numa clínica, abandonado, sozinha, sem ter com quem falar. Só o Senhor pode ouvi-la. E graças a Deus por isso, porque o Senhor está aí junto dela. Ó Espírito Santo, mesmo aqueles que estão aqui na igreja, mesmo dentro desse ambiente de fé saudável, puro, pacífico, ainda assim, dentro de mim, há uma tormenta. Ó meu Pai, eu te peço, por tantos quantos estão aqui nesta angústia, nesta tristeza, ouvi o clamor dessa criatura, em nome do Senhor Jesus. Onde está o esconderijo do Altíssimo? Essa criatura tem estado no esconderijo dos homens, tem estado nos presídios, tem estado no esconderijo dos hospitais, doentes, exilados, excluídos de tudo e de todos. Mas todos, meu Pai, querem habitar no teu esconderijo. Como essa pessoa pode entrar no teu esconderijo? Como é possível entrar no teu esconderijo, que eu tenho certeza a porta está aberta? Ó meu Senhor, Jesus, revela-te para essa criatura agora. Mostra para ela que o Senhor é a porta aberta. Basta que ela creia em ti. Basta que ela acredite na tua palavra, nas tuas promessas. Basta que ela diga: eu creio em ti, Senhor. E então a porta se escancará e ela vai poder entrar. Em o nome do Senhor Jesus, minha amiga e meu amigo, entre, a porta está aberta. Entre agora. Jesus aceita você do jeito que você está. Não importa se todos abandonaram você. Não importa o que o mundo tem feito com você.
O que importa é que Jesus abriu a porta do esconderijo do Altíssimo para você, agora. Ele abre a porta para você agora. Então aí mesmo onde você está, onde quer que você estiver, não importa, diga: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. E Ele ouve a sua oração. Ele ouve agora. E Ele responde: pode entrar, eu sou contigo. Aleluia. Pode entrar, minha amiga e meu amigo, Ele é com você. Pode entrar e receba a segurança, o conforto, a paz que há no seu esconderijo. Em o nome do Senhor Jesus, aí mesmo onde quer que você esteja, receba a paz. E essa paz é o esconderijo do Altíssimo. Aleluia. Beba dessa paz. Coma dessa paz. Deite-se nesta paz. Curta esta paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém. E graças a Deus, graças a Deus. Tome assento, por favor. Graças a Deus. Graças a Deus. Deixa eu falar para vocês o que Deus me deu, o que Deus me fez experimentar, para que você possa também experimentar o mesmo que Ele me tem dado. Preste atenção. Jesus, em parábolas, fala do reino de Deus e do reino dos céus, em parábolas. E uma parábola que ele fala sobre o reino dos céus, porque como é o reino dos céus? A gente não tem ideia. A gente imagina que o reino dos céus é algo assim infinito, tão grandioso, que não temos capacidade de perceber da glória que é o reino dos céus. É onde está o reino do reino dos céus. Não é verdade? É onde Deus habita. É o reino dos céus. Então ele diz na parábola o seguinte: o reino dos céus é semelhante, ou será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 10 virgens. As 10 virgens, você pode ter certeza, você é uma delas. Mas calma. Não se apresse. Apressado, come cru. Sim ou não? Quente e cru. Então, você, eu, cada um de nós, seja pastor, seja bispo, seja padre, seja cardeal, seja homem, seja mulher, seja virgem, seja o que for, mas vai ser considerado como virgem quando crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus. Se você crê no Senhor Jesus,
Então você é uma das virgens. Amém? E o que nós estamos a fazer? As virgens, diz o texto, Jesus diz, saíram, pegaram as suas lâmpadas, suas lamparinas, e saíram para encontrar com o esposo. O esposo. Esposo é Jesus, que deu a vida pela sua igreja, que deu a vida para os que nele creem. Você creu nele, então ele deu a vida por você que creu, que tem crido nele. Então, ele explica que das 10 virgens, 5 virgens eram prudentes. Mas 5 virgens, as outras 5, eram loucas, insensatas. Você sabe que o louco não pensa. O louco é louco. Você não pode esperar dele nada que preste, porque ele está louco. Está com o seu juízo fora do lugar. Justamente o oposto são as virgens prudentes. As virgens que são dedicadas àquilo pelas quais elas foram chamadas. Dedicadas na sua fé, na sua comunhão com o seu marido, o seu esposo. Assim também é o que nós temos dentro da igreja. Na igreja do Senhor Jesus, na igreja geral, na igreja, entre aspas, cristã, nós temos tanto virgens, o quê? Prudentes, virgens que pensam, como também temos virgens loucas. Jesus fala da construção de uma casa. Ele diz que o homem prudente é aquele que edifica a sua casa aonde? Na rocha. Finca as estacas na rocha. Ele é prudente. Ele pensa, não, eu vou colocar as estacas bem fundas para segurar na hora das enchentes, dos ventos, enfim, das tempestades. Porque pensa, raciocina. Mas também há aqueles que são nécios ou insensatos, que querem a casa rápido, querem uma casa imediata, querem construir sua casa da noite para o dia, então fazem na areia. E é mais rápido. É louco. Constrói a casa sobre a areia. Então, quando vieram as chuvas, as tempestades, que vêm sempre, tanto sobre a casa construída na rocha, quanto a casa construída na areia. E quem fica de pé? A da rocha. Por quê? Porque usou a cabeça. A mesma coisa diz respeito à fé cristã. Se a pessoa tem uma fé consciente, se a pessoa é prudente, se a pessoa usa uma fé sábia, que pensa, que pesa, que avalia, então essa pessoa é uma virgem prudente, porque ela avalia a sua própria vida. Ela pega a Bíblia e, ao meditar na palavra de Deus, ela pode ver a sua alma no espelho da palavra de Deus. A palavra de Deus é espelho para que nós possamos ver a nossa alma.
Você sabia disso? Assim como existe o espelho físico, o espelho que você vê a fisionomia, se está precisando de ruge ou não, sim ou não? Se está envelhecendo ou não, sim ou não? Se está bem vestido ou se está mal vestido, você vê no espelho. Assim também, através da palavra de Deus, o Espírito Santo mostra o que é a sua alma. Mostra como está a sua alma. Se ela está fincada na rocha ou se ela está fincada na areia. As virgens prudentes, estas eram sábias, elas eram cuidadosas. Então, ao saírem para encontrar com o esposo, elas pensaram assim: peraí, meu esposo pode demorar, então eu vou pegar uma reserva de azeite, de óleo, para manter a minha chama acesa, porque sem a chama eu não vou enxergar o caminho. Eu preciso dessa chama. Essa chama é o Espírito Santo, que é alimentado pelo óleo, o azeite espiritual da palavra de Deus. A palavra que você lê, medita e então chega à conclusão ou a conclusões. Não é a palavra que te traz emoção, mas a palavra que te traz sabedoria. Amém? Então muitas pessoas usam da palavra de Deus para aliviar a dor da alma. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí se sente melhor. Mas na prática, o Senhor não é o pastor dela. Ela, na hora que tem que decidir a sua vida, ela decide por sua própria vontade, pelo seu próprio coração. Ela não decide de acordo com a palavra. Que o Espírito Santo revele isso para você, minha amiga, meu amigo. Porque isto aqui é o fundamental para a sua fé, a minha fé, a nossa fé. Sem uma fé inteligente, sem uma fé que raciocina, sem uma fé que faz uma avaliação, que faz revelar a vontade de Deus para a sua vida, e você, na prática dessa vontade, se não for assim, a sua fé vai estar alicerçada sobre a areia, e consequentemente ela não vai resistir. É o caso das virgens que foram encontrar com o seu esposo, mas eram relaxadas, relapsas. Isso aqui vai. E foi levando a lâmpada. Porém, quando à meia-noite gritou-se, houve o barulho, eis o noivo, eis o esposo. Elas aprontaram as suas lâmpadas. As prudentes tinham lá azeite de reserva. As insensatas, as loucas, não cuidaram disso. A lâmpada já estava apagando. Então elas chegaram para as outras e falaram: me dá um pouquinho do teu azeite, divide comigo, porque a minha lâmpada está apagando. As outras disseram: não, eu não posso dar, nós não podemos dar, porque se dermos para você, vamos dividir, nem você nem nós vamos chegar lá. Então eu não posso dividir. Amém, pessoal? Você tem que pensar na sua alma. A salvação é pessoal, é individual. Então, eu não posso colocar em risco a minha salvação, nem pela minha mulher, que eu amo muito, nem pelos meus filhos, que eu também amo muito, por ninguém. Nem pela minha mãe, ela já morreu. Nem meu pai também já morreu.
Mas eu não posso colocar em risco essa preciosidade, essa riqueza incalculável que vai garantir a minha eternidade com Deus. Eu não posso colocar em risco. Eu não vou dividir o meu azeite com ninguém, desculpa lá. Você fica triste por isso? Você tão pouco pode dividir a sua comigo. Se a Esther cismasse de dividir a dela comigo, então ela não tinha condições de ser minha esposa. Ela tem que ser individual nesse aspecto, porque a alma é individual. A minha alma é minha alma, a sua alma é sua alma. E cada uma precisa de salvação pessoal. Sim ou não? Sim ou não? Quando você está com fome, posso eu comer por você? A mesma coisa é a alma. Ninguém pode salvar a alma do outro estando perdido. Você pode, como nós fazemos, passar todas as informações que nós temos para vocês. Ó, é isso, isso, isso. Ó, você está indo ao encontro do seu esposo, então põe de reserva aí azeite. Leve reserva, óleo de reserva, porque pode ser que o noivo ou o esposo demore e você vai ter que precisar da reserva. É ou não é? Está claro isso? Está claro? Pois bem, Jesus fala aqui, as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Em outras palavras, elas não tinham o Espírito Santo. Não tinham o Espírito Santo. Como, por exemplo, quando Jesus estava na cruz, morrendo, um dos ladrões reconheceu que ali estava o Salvador. E no último momento, antes de morrer, ele disse: Senhor, tem compaixão de mim. Tem compaixão de mim. E Jesus, na hora, disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E pum, ele morreu. Ele foi salvo, foi. A alma dele foi salva. Por quê? No último momento, ele recorreu: tem compaixão de mim, me salva. E Jesus garantiu: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Só que no caso aqui das pessoas da igreja, as virgens, tanto as sábias quanto as loucas, elas estavam a caminho do esposo. Elas não estavam a viver os últimos momentos da vida. Não, elas estavam a caminho, caminhando. Como você, eu, todos nós estamos caminhando. Tanto as prudentes quanto as loucas. Então, todos nós estamos caminhando. Nós vamos encontrar com o noivo. Se você tiver o óleo de reserva, você está garantido. Porque o óleo de reserva é o Espírito Santo. É o selo do Espírito Santo. É a marca do Espírito Santo. Quando uma pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, ela tem o selo de Deus. Quer dizer, o diabo não pode tocar. O diabo sabe quem tem o selo de Deus e quem não tem. Porque ele é espírito. O diabo é espírito. E ele, como espírito, vê o Espírito de Deus em quem tem o Espírito de Deus. Mas quem não tem o Espírito de Deus, ele vê que também não tem o Espírito de Deus. Quem tem o Espírito de Deus, o diabo não toca. Está escrito. Pode ter olho grande, macumba, bruxaria, feitiçaria, pode mandar o que quiser, não tem problema, porque você tem o Espírito de Deus, o diabo não toca em você. Mas se você não tem, então o diabo tem direito de tocar em você. Vou contar uma história para vocês. Eu vou descer até aí para você. Eu tenho que descer, sabe por quê?
porque tem gente que está dormindo. E quando eu chego perto, acordo. Olha, pessoal, nós vamos ter a Santa Ceia. Eu estou a gastar um pouco mais de tempo, mas eu tenho interesse que você saiba disso. Porque não adianta você participar da Santa Ceia e continuar vivendo o mesmo que você vem vivendo até hoje. Olha só, para você ver. Não precisa não. Só para você ver. Só para você ver, ter consciência. Eu vou fazer um parêntese. Um rapaz chegou na igreja, lá no templo, e falou para a gente: olha, bispo, o meu pai era pai de santo. Aqui como é que se chama? Bruxo. Mas bruxo da pesada. Bruxo daqueles que fazem trabalhos com defunto fresco. Não é defunto velho, não. Defunto velho é só osso. Mas defunto fresco, o cara está apodrecendo, eles vão lá fazer trabalho. Então, o meu pai me levou para o cemitério e me ensinou o que eu tenho que fazer. Aí, ele falou: olha, esse túmulo aqui pode mexer, pode fazer o trabalho aí. Aí foi em outro, esse também pode mexer. Aí teve outro, que o pai dele falou: esse não. Esse não. Aí ele perguntou ao pai: mas por que não? Não, esse aí é de Deus. O sujeito estava morto. Mas o diabo não pôde fazer trabalho ali. Por quê? Porque tinha tido o selo de Deus. Então aquele corpo ficou preservado para Deus. Não que ele não apodrecesse, mas os restos mortais daquele corpo estavam protegidos por Deus. Foi o que aconteceu. O diabo também buscou o corpo de Moisés. Foi ou não foi? Encontrou? Não encontrou. Então quem tem o batismo com o Espírito Santo tem a marca de Deus, que nem depois de morto alguém pode fazer alguma coisa com ele. O diabo não pode. Não tem poder para isso. Mas quando a pessoa não tem o batismo com o Espírito Santo, quando não nasceu do Espírito Santo, essa pessoa, ela pode até crer em Jesus, mas se ela não segui-lo, não moldar a sua atitude, o seu comportamento, as suas escolhas, de acordo com a palavra que ela conhece, ela está perdida. Ela é uma louca, débil mental. Pode não ser débil mental para a gente, mas para Deus é débil mental, é louca. Por quê? Porque não usa a cabeça. Usa a fé com emoção, com sentimentos. Sabe aquela fé mimimi? Sim. Aquela fé que diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas está faltando tudo. Como é que pode? Não, mas Ele é meu pastor. Mas nada me faltará. Mas está faltando. Mas nada me faltará. Mas está faltando. Então, ou você é ovelha do verdadeiro pastor, ou você é ovelha do inferno. Desculpa lá. Das duas, uma. Não existe meio termo, ou é ou não é. Ou você é ou você não é. Ou você é de Deus ou você não é de Deus. Ou eu sou de Deus ou eu não sou de Deus. Não existe mais ou menos, coluna do meio, empate. Não, ou é ou não é. A Bíblia define Deus como: eu sou o que sou. Ele não era, Ele é. É hoje, é agora, é amanhã, é depois da manhã.
foi ontem, ele sempre foi o mesmo. E quem é de Deus é o mesmo. Sabe, é definido, sábio em quem tem crido. E vive a sua fé, independentemente se é perseguido em casa, se o marido aceita, se a mulher aceita, se os pais aceitam, se os filhos não aceitam, se o mundo todo rejeita, não me interessa. Aquela pessoa é de Deus. Eu assumo a fé, ainda que sozinho neste mundo. Esse é o tipo da virgem prudente, inteligente. Use a sua cabeça. Quando a gente vai para uma faculdade, a gente aprende uma profissão. E na profissão, a gente usa o coração? Se você quer ser uma pessoa, um profissional de primeira, o que você tem que fazer? Usar a cabeça. É ou não é? Para você ser salvo, você tem que usar a cabeça. Se você usar o coração, você vai ser fraco. Você pode até passar na escola colando, mas não vai passar no céu. Porque o diabo sabe quem é sentimento e quem é cabeça. A fé é algo que você pensa, pesa, avalia. Não é uma coisa que você se entrega de qualquer maneira. Não. Porque se você se entregar à fé de qualquer maneira, você vai se tornar fanática. Daí vem o fanatismo. Pessoa fanática é uma pessoa louca, que não sabe o que crê. Ela se entrega sem saber o que... Por que você está crendo assim? Não sei. Eu estou aqui porque... Entendeu o que eu estou a falar? Está claro para você? Como é que é a sua fé? Como é que tem sido a sua fé? Você usa uma fé que na igreja você está pronto, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, e você salta e pula e canta de alegria e dá cambalhota de alegria. Mas lá fora, você divide o seu corpo com a vida errada. Eu pergunto, o que adianta a sua fé? Essa fé que você tem é uma fé emotiva, sensacionalista. É uma fé louca. Você não sabe em quem tem crido. E quando a pessoa tem uma fé assim, quando vem um vendaval, a casa cai. É ou não é? Então você vê muitas pessoas dando cabo da vida. Por quê? Porque foram pressionadas. E quem deu cabo da vida delas? Foi o diabo? Não, foram elas, inspiradas pelo diabo. O diabo mesmo não pode chegar e pegar a sua mão e matar você. Ele fica assoprando ideias. E se as suas ideias, sua cabeça está dividida entre meio lá, meio cá, meio barro, meio tijolo. Vocês têm essa expressão aqui? Pois é, você sabe, meio barro, meio tijolo. É uma pessoa que meio lá, meio cá. Na igreja eu tenho uma fé, mas lá fora da igreja a minha fé é outra. Então se você é meio barro, meio tijolo, minha amiga, meu amigo, você está fadado ao fracasso, porque cedo ou tarde, quando você chegar no deserto, você não vai aguentar. Porque os desertos, os problemas, as tribulações, as provações, porque todos nós passamos, todos, sem exceção, tenha o Espírito Santo ou não tenha o Espírito Santo, seja de Deus ou não seja de Deus, seja religioso ou não seja religioso, todos, sem exceção, passam por tribulação. Me aponte uma pessoa que não passe por tribulação. Mostra. Suponhamos agora, nesse momento, só a título de exemplo,
o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Pô, presidente do maior país, mais poderosão, não é? Como deve ser a vida dele. E o Putin? E lá o Ho Chi Minh, da China? Hã? E o primeiro-ministro daqui? E o do chega para lá e o chega para cá? Sai de mim! E o sai de mim! Hein? Diga! Quem é que está aqui, que tem todo o poder, todo o dinheiro, sabedoria, inteligência, capacidade, que não passa por problemas? Todos passamos por problemas, todos, sem exceção. Mas quem supera? Quem prevalece? Quem permanece? Qual a casa que fica de pé nessa hora da tribulação, da chuva, da tempestade? Aquela que está fincada na rocha. Quem é a rocha? Jesus. Amém. Que coisa maravilhosa. Que coisa grandiosa. Dá vontade de sair soltando aqui nas cadeiras. Abraçar você. Receba Jesus aí agora. Vamos viver essa fé. Mas eu não posso fazer isso. Isso é uma coisa aqui dentro de você. Nós estamos indo todos ao encontro do noivo ou do esposo. Quem verdadeiramente tem o Espírito de Deus, tem o fogo aceso noite e dia sem cessar. Aleluia. Mas quem não tem, é uma vela apagada. Senhor, Senhor. Você já viu? É assim mesmo. Você pode ver a sua alma agora? Não? Nem em toda a explicação que foi dada, você não pode avaliar a sua alma? Pode ou não pode? Você sabe agora o que está dentro de você? Que tipo de fé que você carrega? Sabe ou não sabe? Porque só você sabe do que está a passar com você. É ou não é? Eu sei de mim. Eu sei de mim, mas eu não sei de você. Você, quando eu leio a Bíblia, então eu confiro se realmente a minha alma está em paz, está viva, é de Deus. E é isso que nós estamos a dar para você avaliar a sua alma. Veja que Jesus fala aí, ele cita assim, as 5, não durma não, senhora, durma não, que isso? Está orando? Não, não acredita. Não, você não está orando, você está dormindo. Tem um senhor ali que fica, abre a boca desse tamanho, eu estou vendo o senhor, todo dia eu vejo aí, hein? Viu, meu caro? O senhor faz assim, ó, cai até para trás. Vocês já viram? Ó, muita vida. Olha lá, meu caro, não dorme não, hein? Tem um ditado que diz assim: cochilou, o cachimbo cai e queima. Mas o fato é o seguinte: quem você é? Você é uma virgem prudente ou uma virgem louca? Só você sabe. Só você e mais ninguém. Eu sei de mim, eu não sei de você. Mas uma coisa eu sei, que aqui, agora, nesse momento, quem está assistindo em casa, no trabalho, enfim, você que está nos assistindo agora, você é uma virgem louca ou é uma virgem prudente? O que você vai fazer com isso? Tem
agora informação do que você é. Sua alma está exposta no espelho da palavra de Deus. Agora, o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com essa informação? Essa é a pergunta. Então eu gostava, daqui a pouco eu não falo mais português, eu vou falar o Portugal. Então eu gostava de fazer um clamor em favor daquelas pessoas que têm as suas lamparinas apagando, aquelas que têm sido loucas, aquelas que estão vivendo por viver, que vêm na igreja e pensam que isso aí é suficiente. Não adianta. Você pode ser dizimista, você pode ser ofertante fiel, dizimista fiel, você pode ser uma pessoa caridosa, bondosa, generosa, você pode ser uma pessoa que faça o bem, caridade aqui na igreja, seja obreira, o pastor, o bispo, seja lá o que for, esposa de bispo, esposa, você pode ser o que você quiser ser, mas uma coisa eu te digo, se você não nasceu do Espírito ainda, você continua sendo uma virgem louca, ou seja, uma vela apagada, uma lamparina. Então eu gostava de orar por você que está nessa situação. Você diz, você reconhece, ó meu Deus, eu tenho sido essa lamparina apagada. O bispo tem razão. Aliás, eu não. É o Espírito Santo. Porque a palavra é dele. E eu quero me consertar contigo. Eu decido, por livre e espontânea vontade, entregar a minha vida para ti. Eu não vejo o Senhor, eu não toco no Senhor, eu não posso sentir o Senhor. Mas uma coisa eu sei, a tua palavra é verdade. E eu me entrego a essa palavra. Se você quiser, se você sentir essa necessidade, isso você pode sentir. Se você tiver cabeça para pensar e raciocinar e dizer, eu preciso, eu estou necessitado, eu quero me entregar. Se você quiser, então vem aqui na frente. Por favor, você que está no presídio. Eu sei o que é estar no presídio. Presídio é um lugar de castigo, de solidão. Mesmo que esteja em meio de outros presos, quanto mais presos, mais solitário, porque não há comunicação. Você está em casa só. Você gosta das orações do bispo. Você ama as histórias bíblicas, mas você ainda não deixou o ranço da sua religiosidade. Você acredita em Jesus, mas acredita no pau, na pedra, no metal. Você acredita nos outros deuses também, de pau, de metal, enfim. Então você tem a sua fé dividida, mas agora você não quer mais dividi-la com ninguém. Você quer colocá-la 100% em Jesus. Aí mesmo onde você estiver. Se você tem coragem e puder, fique de joelhos aí mesmo na sua casa, no presídio, no hospital. Se puder. Se não puder ficar de joelhos, feche os seus olhos e concentra sua fé naquele que deu a vida por você. Porque assim como Ele salva as pessoas que vêm junto do altar e se entregam, Ele salva você aí também. Ele ouve o seu clamor. E Ele diz sim para você. Ele aceita você, do jeito que você é. Não interessa o grau de pecados que você vem cometendo. Não interessa.
o que você fez de errado até agora. O que importa é o que você vai fazer de certo a partir de agora. Porque a porta, que é Jesus, a porta do reino dos céus, se abre para você e só você pode passar. Você não pode carregar ninguém no colo. Não tem ninguém. É você e Deus, Deus e você. Aí mesmo o Espírito Santo visita você. Ó Pai querido e amado, o Senhor que tem falado forte, que tem falado poderosamente, e que fala no coração dessa pessoa que está a me ouvir, onde quer que esteja. Sem música, por favor, meu filho. Eu não quero emoção, eu quero razão. O Senhor sabe o que está a passar dentro dessa criatura. Então venha, meu Pai, e tome posse daquilo que Ele é colocado no teu altar, que é a própria vida dessa pessoa. Ela oferece a sua vida. Tudo que ela tem é uma vida imprestável, que não vale nada para este mundo, nem para os seus entes queridos. Mas o Senhor a quer de todo o coração. Então, tome esta vida nas tuas mãos, meu Pai, e dá-lhe a força, o vigor, para passar por essa porta. Em nome do Senhor Jesus. Não ore agora, não, deixe-me orar por você. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pode entrar, minha amiga e meu amigo. Na sua imaginação, você pode entrar diante do trono da graça, o trono de Deus, o trono do perdão, o trono da misericórdia, o trono da salvação. Pode entrar. E Jesus diz para você: benditos, vinde benditos de meu Pai. Vinde benditos de meu Pai. Seja abençoada, seja bendita, seja bendito com o perdão de Deus. E com o perdão vem a paz. E com a paz vem a alegria. A alegria de poder dizer, orar e dizer: Pai, meu Pai que estás nos céus. Você pode até agora, neste momento, você tem o direito, em Jesus, você tem o direito de invocar o seu Pai, como eu, e dizer: meu Pai que está nos céus. Pode falar. Agora sim. Fale com Ele. Isso. Entregue o seu coração para Ele. Meu Pai, eu entrego o meu coração para Ti. Toma a minha vida. Isso. Isso mesmo. E Ele responde para você. Ele responde para você com o perdão. Ele perdoa você. Ele aceita você do jeito que está. E eu vos aliviarei. Então alivia essa criatura aqui agora. Em casa, no trabalho, na prisão, no hospital, onde quer que haja alguém, meu Senhor, que esteja a entregar sua vida. Faça morada nela. Faça o teu altar nela. Faça, meu Senhor, que ela venha, a partir desse momento, a santificar o teu nome por toda a sua vida. E através dela venha acrescentar o teu reino para outras tantas pessoas. E também
que a tua vontade seja feita na vida dela, como também na vida de todas as demais pessoas que ela alcançar. Que haja, meu Pai, uma multiplicação agora de servos, servas, que venham te servir desde esse momento, para todo sempre e eternamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, eu peço que o Teu Espírito venha sobre elas, assim como o Senhor ouviu a minha súplica, o meu gemido. Ouça o gemido dessa gente e faça com que ela venha sorrir, como o Senhor tem colocado dentro do meu coração o sorriso, a alegria da Tua presença, da Tua salvação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém. Preste atenção. Jesus disse assim para os seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que nós temos ido por todo o mundo, por todos os lugares. Nós pregamos o evangelho. O evangelho são as boas novas que vêm dos céus. E Jesus disse: quem crer no evangelho e for batizado, será salvo. Amém? O que é o batismo nas águas? O batismo nas águas é uma atitude consciente. O batismo, quando nós somos crianças, não tem valor nenhum, porque o batismo é algo consciente de cada um, é uma escolha pessoal. Amém? Concorda comigo? Então, quando eu fui batizado, quem me batizou? Não sei. Quem que falou comigo? Não sei. Eu concordei? Eu não concordei porque eu não sabia que existia. Então, batizaram um bebê como se tivessem batizado um boneco, sem nenhum valor. Agora não. Agora você tem consciência do porquê você vai ser batizado nas águas. Você sabe que vai descer as águas do batismo para sepultar, enterrar a sua velha natureza, o seu eu, a sua vontade, o seu egoísmo, tudo que você não presta vai ser sepultado nas águas. E quando você se levantar das águas, o Espírito Santo virá sobre você. Esse é o protocolo. Amém? Amém? É isso que tem que acontecer. O batismo com o Espírito Santo é a aprovação de Deus para você. Quer dizer, agora tu és meu filho. Qualquer hora do dia, da noite, em qualquer lugar do mundo, onde você estiver, você pode me invocar, eu sou contigo. Pô, dá vontade de sair pulando, é muito forte, é muito forte. Eu queria que você recebesse isso agora, para você não ser mais aquela pessoa carente, dependente de terceiro, de pessoas, de amor, de fulano, de beltrano, de cicrano, mas ser dependente exclusivamente do seu Pai. Desculpa lá, pessoal, mas eu estou feliz e alegre. É assim que tem que ser. Relacionamento pessoal, sem ficar na dependência de ninguém. É você e Deus. Aleluia, isso é muito grande, isso é muito forte. Isso é muito forte. Amém, pessoal? Entendeu? Por isso que Jesus, ele pegou o cálice, o pão, e disse assim, ó, está aqui o meu corpo que é dado por vós. Eu dei o meu corpo por você. Eu morri por você. Eu dei o meu sangue por você. Eu dei minha alma por você. E você pode chegar e dizer para o diabo, eu tenho dono, eu tenho pai, eu tenho alguém por mim. Você pode vir com toda a sua força, pode virar o inferno contra mim. Eu tenho meu Deus que me guarda.
Eu tenho meu Deus que é meu Pai. Ele não é simplesmente um Senhor. Não, Ele é o meu Pai. Eu posso dizer, meu Pai. E você tem esse direito. Você já tem esse direito. Mesmo não tendo sido batizado ainda, mas Ele já te deu esse direito. Por quê? Porque você já se entregou para Ele. Eu queria dançar com você, eu queria te abraçar e dançar aqui, uma bela música, uma bela canção, eu gostaria, mas eu espero que o Espírito Santo faça isso com você. Amém. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Eu sei que nós vamos participar da Santa Ceia agora. Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Você que tem, que maravilha, receba o pão, receba o cálice aí agora. Você que tem esse compromisso com Deus. Não, eu tenho, eu sei em quem tenho crido, bispo, eu sei em quem tenho crido e tenho vivido a partir de agora. Graças a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Pessoal, vamos arrebentar. Tem que arrebentar. Não tem outro jeito. Tem que arrebentar. Eu vou entregar para você, mas vai fundo. Vai fundo, meu caro. Vai dessa força. Porque eu estou aqui a ponto de explodir. Que maravilha.